Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e agora eu vou apresentar mais uma aula que se chama Apologética das Origens, Evidências Racionais e Naturais. Então, esse vídeo, embora seja para todo o público, ele também é voltado para os alunos da Escola Arca, no qual estão estudando acerca de criacionismo e evolução. Então, nesse vídeo, eu vou procurar dar um pouquinho das bases racionais e das evidências que temos que mostram que existe um criador e que esse criador foi quem fez a natureza. Então tem um livro que se chama Defenda a Sua Fé, que é um livro bem introdutório sobre o tema. O livro do William Lane Craig, que se chama Apologética Contemporânea, é um livro muito mais denso, mais complexo, dá muito mais argumentos, mas de certa forma ele acaba sendo um pouco difícil para quem está iniciando nesse tema. E Apologética Cristã para o século XXI, do Luiz Marcos, também é um livro que parece ser interessante e que é interessante para quem quer aprender sobre apologética. Então vamos estudar o que é apologética e argumentos apologéticos e teologia natural é que vamos estudar. Então, o que é apologética? Apologética é o ramo da teologia que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas pela fé cristã. Então, as coisas e verdades que a fé cristã de certa forma, ela afirma nas escrituras e afirma em todos os livros, em todos os autores cristãos, pelo menos, que tentam se basear na Bíblia, o que o autor vai tentar pegar e o que os autores da apologética vão tentar fazer é dar uma explicação racional de por que essas coisas fazem sentido e por que essas crenças e verdades que são afirmadas pela escritura e que são interpretadas por alguns autores, elas realmente são verdadeiras e elas realmente fazem sentido lógico. Então, a apologética basicamente vai fazer isso. É claro que aqui estamos falando de apologética cristã, mas também temos apologética islâmica, temos apologética de outras religiões também. Mas eu vou utilizar a cristã como estudo de caso para falar um pouquinho da existência de Deus. Então, alguns também vão dizer que a apologética é a defesa racional da fé cristã. A questão da defesa é que é uma coisa meio complexa. Porque, assim, alguns discutem que Deus não precisa de defesa. Então, você não está defendendo Deus nem a fé cristã. Porque a fé cristã, ela, de certa forma, é auto-evidente devido aos testemunhos e a tudo que é feito através dessa fé. O quanto ela mudou o mundo. Mas, mesmo, de certa forma, Deus não precisando de defesa, é importante alguém explicar e comunicar as verdades racionais da fé cristã, tentar explicar a lógica para também convencer as pessoas, também fazer com que as pessoas compreendam mais a respeito da fé cristã, para que isso fique no meio cultural de forma a que continue fazendo sentido mesmo no mundo tão secularizado. Então a apologética ela vai dar esse apoio cultural para que a fé cristã continue sendo uma fé aceita, para que ela não seja engolida pelo secularismo e para que a fé cristã não seja de certa forma vista como algo ultrapassado. Então Deus não precisa de defesa. Aqui é um vídeo bem resumido, aqui no canal nós temos um vídeo muito mais denso, muito mais complexo, com todos os argumentos praticamente apologéticos de maneira resumida. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale muito a pena se você quiser se aprofundar mais nesse tema. Mas sobre apologética especificamente, nós temos vários tipos de apologética. Nós temos a apologética que fala sobre a existência de Deus, que é a que nós vamos focar aqui mais, e vamos utilizar um tipo de argumento para a defesa da existência de Deus, mas temos argumentos que defendem a Bíblia, temos argumentos que defendem os milagres, temos argumentos que defendem a ressurreição de Jesus, enfim, mas a gente vai focar aqui na existência de Deus. Dentro da existência de Deus, de como a gente pode argumentar para defender essa existência, nós vamos focar mais no argumento que é chamado teleológico. Então, é um argumento que procura através do fim e que vê e que a partir da natureza e observar a natureza mostra que essa tem um propósito e que reflete que existe uma pessoa que criou essa natureza com propósito. Então, o que seria uma coisa racional, explicação racional? Que concebe segundo a razão. E o que é conceber segundo a razão?
gerado de forma lógica, inteligente, coerente e prudente, ou seja, que vai utilizar afirmações de forma que elas estejam ligadas uma à outra, sem inconsistências e sem incoerências, baseadas em evidências, ou seja, fazem sentido. Elas têm evidências, têm elementos históricos que comprovem isso. Nós também podemos pensar isso dedutivamente, podemos pensar que existem argumentos a favor, podemos pensar também, quando a gente pensa em razão, a faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar, a inteligência. Então, quando a gente pensa que é algo racional, a gente pensa que nós utilizamos a racionalidade, a compreensão, nós ponderamos e julgamos algo de forma inteligente. Essa questão da fé versus razão, isso é totalmente incoerente. Na verdade, toda a fé cristã ela é uma fé racional, porque ela tem bases lógicas para existir em si mesma. Quando a gente pensa, por exemplo, por que a gente crê em algo, foi porque existem bases lógicas que foram nos dados para a gente crer que, por exemplo, Deus existe. Às vezes Deus ele fez algo na nossa vida, às vezes Deus aconteceu um milagre, às vezes, por exemplo, a gente vê Deus modificando vidas. Tudo isso são elementos que vai mostrando que Deus de certa forma existe. Então, quando a gente toma uma decisão que é chamada decisão de fé, ou quando a gente toma uma decisão, às vezes, de viver de determinada forma para agradar esse Deus, isso passa a ser racional. Por quê? Porque não é uma decisão que eu não tomei sem pensar. É uma decisão que é abalizada pelo fato de Deus já ter confirmado que ele existe. Então, se eu tivesse uma fé sem razão, a gente chama de fideísmo. E quando eu uso a fé de maneira racionalizada demais, ou muito racionalizada, sem pensar nesses saltos que são permitidos pela base que é criada pela racionalidade da fé, a gente chama de racionalismo. Então temos a fé, o fideísmo, temos a fé racional e temos o racionalismo. O que nós queremos ter é a fé racional. Uma fé que dê saltos, mas que esses saltos sejam com base na Bíblia e que sejam decisões racionais, que venham abalizadas a partir daquilo que Deus mostrou ou daquilo que Deus confirmou que ele fez e que isso nos dê uma base para acreditarmos que ele existe. Então, o argumento cosmológico, que é perguntando sobre a existência de Deus, eu vou apresentar rapidinho e depois eu vou logo para o teleológico. A gente tem argumento também moral, temos outros tipos de argumento, mas que eu não vou entrar, dado que o nosso foco não é esse. Então, o argumento cosmológico vem da ideia do... E o argumento de cosmológico é muito desenvolvido por Tomás de Aquino. Tudo que existe é uma origem, ou seja, é uma causa. Se o universo existe, que é o efeito, logo o universo tem uma origem. Então, se o universo existe, precisa haver um criador que criou esse universo. Porque tudo que existe tem uma causa. Se o universo se movimenta é porque algo o colocou para movimentar. Então, temos o argumento de Kalam, o argumento do Big Bang, da expansão do universo, que são essas duas coisas que são importantes. O Big Bang e a expansão do universo falam um pouquinho que para existir esses eventos, precisa de um Deus que causou isso. A lógica fala muito sobre isso. Apenas coisas superiores podem gerar coisas inferiores. Para o tempo existir com o início, precisava algo existir antes. Então, como é que vai existir o início do tempo se, de certa forma, nunca existiu tempo? Como é que vem do nada, assim? Então, basicamente, a lógica é: coisas superiores podem gerar coisas inferiores. Então, para o tempo existir, precisava que algo superior, que está para além do tempo, criasse esse tempo. Então, é basicamente isso. O que é superior ao aparente, ao transcendente, está para além daquilo que nós vemos. O tempo está para aquilo que é eterno ou atemporal. O espaço, aquilo que é infinito ou que está para além do espaço. E a matéria, aquilo que é espiritual ou imaterial, que está para além da esfera física. E quem se encaixa nesses termos para criar esse universo com essas características é o Deus bíblico. Então, Deus seria a causa superior que gerou todos esses eventos, ou que gerou todo esse mundo. Outro argumento cosmológico é tudo há explicação que existe. O universo existe, o universo tem uma explicação. A única possível é Deus. Aí você pode pausar e pensar um pouco mais a respeito disso. Quem gerou Deus? Na verdade, essa é uma pergunta que não é lógica. A premissa contradiz a essência do ser Deus. Se a gente pensar que quem gerou Deus,
logo Deus deixa de ser Deus. Por quê? Porque se Deus ele é eterno e ele não tem início, para você ser Deus, você precisa ter essa característica a partir do momento que eu limito Deus a uma lógica humana que tudo que precisa, tudo que existe precisa ser gerado, logo eu estou colocando Deus no mesmo patamar que eu. E se eu estou colocando Deus no mesmo patamar que eu, como ser humano, logo Deus não é Deus. Então, quando eu faço essa pergunta, de certa forma eu estou diminuindo ou tentando colocar Deus em um patamar que ele não é. Então, quando eu falo quem gerou Deus, Deus ele não é gerado, ele é. Isso a gente não consegue compreender muito bem porque está para além da nossa dimensão de compreensão. Então é muito importante nós sabermos que Deus, ele, para ser Deus, ele precisa não ser gerado ou ele precisa ser eterno. E Deus cumpre esse requisito. E a partir do momento que a gente faz essa pergunta, a gente está querendo diminuir esse Deus. E pedir informações da causa de Deus é o mesmo que pedir informações sobre uma esposa de um sujeito solteiro, que é solteiro. É a mesma coisa. Como é que a pessoa é solteira, você está pedindo informação da esposa? São premissas que são logicamente incoerentes. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente faz essa pergunta: quem gerou Deus? Faz sentido Deus existir. Ele é a causa, um mecanismo propriamente dos fenômenos naturais. Então, quando a gente pensa no multiverso, na expansão, na teoria das cordas, tudo isso só faz sentido. No multiverso, não. No multiverso, na verdade, é uma teoria que tentam dar que existe vários universos. Mas é porque eu estou citando isso, porque, de certa forma, a gente tem que ter cuidado, porque mesmo que você cite um multiverso para dizer que antes do nosso universo existiam outros universos, sempre vai ter uma causa anterior a isso. E essa causa anterior precisa ser superior. Então, o que você faz é basicamente postergar a resposta. É você dizendo, tem um multiverso que gerou nosso universo. Existe um universo superior ao anterior a esse. Mas quem gerou o universo anterior? Então, quando você fala do multiverso, você está apenas postergando a resposta que você poderia dar de maneira mais direta. Mesma coisa quando a gente fala da panspermia. Ah, de onde surgiu a primeira célula? Pela teoria materialista. Ah, veio de outro planeta. Depois postergou a resposta, mas de onde veio essa célula em outro planeta? Então o que você está fazendo é postergar a resposta quando, na verdade, sempre vai existir algo anterior que nós podemos perguntar se não há um Deus que criou essas coisas. E aí temos a teoria das cordas, que é a teoria das 11 dimensões. Então o universo é a causa, Deus é a causa de todo o universo existir. Então isso vai abalizar filosoficamente que Deus ele existe. Então esse é o primeiro argumento. Ele serviu para dizer o quê? Ó? Faz sentido dizer que Deus existe. Agora vamos ver evidências na natureza da existência desse Deus. E é isso que a gente chama de argumento teleológico. Argumento que fala do propósito, que fala do fim das coisas que existem. Então a gente pode pensar no design, a evolução, o surgimento da vida, das estrelas, da ordem. Tudo isso vai falar do argumento teleológico, que vai falar principalmente do design que o universo tem e a forma do design que o universo tem, ou seja, a complexidade e o ajuste fino mostram a existência de um planejador ou criador inteligente. Produtos fabricados e construídos com determinada complexidade e organização têm um fim evidente. Então, quando a gente pensa em algo que foi criado por nós seres humanos, que é bem elaborado, a gente pensa que alguém teve que elaborar aquele produto. A mesma coisa com o universo. Tem coisa muito organizada, muito elaborada, e você percebe que precisou de um número de passos muito grandes para aquilo existir e que é meio improvável de vir ao acaso. Isso dá uma evidência de que existe um criador inteligente. Então esse é o argumento chamado do William Paley, que é um argumento do relojoeiro. Ele vai dizer que se a gente encontra um relógio na rua, o relógio você não vai dizer que o relógio veio do acaso e parou ali do nada. O relógio, a forma que ele gira, a engrenagem que está por detrás dele, tudo isso para cumprir a função dele de indicar a hora, e até o ponteiro onde ele está naquele momento, representa que alguém criou. Ou seja, não podia vir aquilo do acaso. Aquilo, a complexidade daquilo é a evidência de que existe um relojoeiro que fez isso. No caso da gente, o relógio é o universo e Deus seria o relojoeiro. E a gente aplica isso à natureza. Então, o que geralmente o naturalismo tenta fazer que é um tempero muito doido dos naturalistas, que é tempo mais acaso igual
a toda a complexidade do universo pode existir. Um argumento que é interessante é que um bolo não se faz só com a receita e o material da receita, ou seja, o pessoal acha que você colocar a receita, misturar tudo ali, colocar todos os elementos e bater, vai gerar o bolo. Mas na verdade o bolo, para ser feito, você tem um número de passos e cada tempo precisa ser respeitado para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, precisa bater 5 minutos ali, massa pronta, e colocar no forno a determinada temperatura. Lá você simplesmente misturar os ingredientes e vai fazer com que aquela função do bolo seja cumprida ou que ele fique da maneira ideal. Então é isso que o argumento tenta, o, o argumento teleológico tenta mostrar. Não adianta só ter receita, mas existem funções que são tão complexas que não viriam do acaso sozinho. Um material a menos ou ordem a menos na função faria tudo ir abaixo. Ou seja, uma mínima coisa modificada no universo poderia fazer com que tudo fosse e toda a função fosse destruída. E tudo se desordenasse. Por exemplo, uma lei a menos, por exemplo, tem a lei da gravidade, tem a força maior, força menor, tem as várias forças. A gente pode pensar, por exemplo, que imagine que uma dessa saia que não existisse. Todo o universo seria totalmente diferente. Então, esse é o argumento. Então, alguns argumentos são: o nosso corpo humano, a complexidade do corpo humano, temos músculos, esqueletos, temos veias, a complexidade é muito grande. Temos um universo com átomos, com todos os planetas organizados, com sistemas solares, cada um numa posição específica. A nossa Via Láctea está em um determinado local, bem especial e bem específico. O próprio Dawkins ele vai dizer que probabilidades ínfimas é igual a milagres. No livro dele, não vou argumentar muito sobre isso, mas eu acho que no outro vídeo mais longo eu falo a respeito disso. E a probabilidade de tudo isso ocorrer como é de 10 elevado a 33. Temos também, por exemplo, uma célula. A célula, por exemplo, ela tem várias organelas. Ela tem o citoplasma, ela tem o complexo de Golgi, temos o DNA, temos o núcleo, temos o lisossomo, enfim. Quem estuda biologia sabe que cada organela da célula é muito complexa. E para a célula funcionar como todo, tudo aquilo ali precisa estar funcionando completamente. Bem, é só você, por exemplo, pesquisar sobre a síntese proteica. Você vai ver que o DNA ele é replicado, uma parte do DNA ele é replicado, aquele DNA ele vai sofrendo modificações para que gere uma fita de RNA, e esse RNA vai ser levado para fora, depois ele vai produzir ali de uma maneira organizada por uma enzima, toda a complexidade ali, e vai passar por aquilo tudo, está tudo interligado. Com essa complexidade da célula, basicamente indica que uma coisa assim não poderia vir do acaso. Então, funções e atividade especializada não é só a soma do material físico. Então, para a célula cumprir aquilo que ela é, não adiantaria só ter os elementos que ela tem. E aí, mecanismos complexos interagindo, a gente fala um pouquinho disso sobre complexidade redutível, ou seja, uma complexidade que não pode ser reduzida, porque a forma que ela é final, tirando qualquer coisa ou diminuindo um passo anterior, ela não conseguiria chegar. Então, ela não conseguiria funcionar da maneira correta. Então, a caixa preta de Darwin, de Michel Behe, fala bastante disso. Sobre a complexidade na bioquímica, que a bioquímica é tão complexa que, se você observa bem, é muito improvável que isso tenha surgido do acaso. Então, temos o besouro bombardeiro, que é um mecanismo complexo, que ele solta um jato, um líquido específico, e que, para ser produzido, é muito, muito complexo e que tem um número de passos infinitos. Infinitos não, mas na verdade sim. Muito grandes para que aquilo possa ser gerado de forma perfeita. A gente pode pensar nas forças que existem no universo. A gente pode pensar na expansão do universo, a velocidade com que se expande. A gente pode pensar no sistema solar nosso. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próximo do Sol, ela seria totalmente aquecida e destruída. Se ela tivesse um pouquinho mais, ela seria totalmente esfriada. Seria totalmente resfriada, ou seja, a nosso planeta está no local exatamente certo. A Lua também que está ali está na distância correta, fazendo com que tudo esteja organizado de forma ao planeta funcionar corretamente. A gente pode pensar também na chamada lei da entropia. Por exemplo, um copo que é quebrado, ele não se organiza sozinho.
O universo, ele tende à desordem. E o que significa isso? Que as coisas tendem à desordem. E para você organizar novamente, precisa que uma determinada energia seja disposta da emanada ali. Então, se o universo ele segue essa lei da entropia da desordem, como é que o universo está organizado hoje se ele segue por caminhos sempre que o desorganizem? A gente pode pensar, por exemplo, também no DNA super complexo, com milhões de, milhões de fitas ali enroladas em estonas, e que quando vai fazer a divisão celular, ele, de certa forma, ele se desenrola das estonas. Enfim, ou ele se enrola nas estonas, dependendo da situação. Se não me engano, quando ele forma o cromossomo, ele se enrola nas estonas. Enfim, tô lembrado especificamente dessa, desse conteúdo específico. Mas o DNA é super complexo. A probabilidade de gerar o DNA primitivo é de 10 elevado a 78 mil zeros. Ou seja, 1 trilhão tem mais ou menos, se eu não me engano, tem 9 zeros. Eu acho que é 9 zeros. Mas imagina, 1 trilhão já é muito difícil de acontecer. Se você aumentar a escala aí, uma chance em 1000 já é muito difícil. Uma chance em 1 milhão é muito difícil. Uma chance em 1 milhão em 1 trilhão é difícil. Agora pense que 1 trilhão equivale a 9 zeros. Agora coloque 78 mil zeros depois do número 1. Teria a casa dos não sei quantos bilhões, bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. Tudo isso aí, a probabilidade disso acontecer. Então é matematicamente possível o DNA surgir do nada. E aí eu já tenho uma aula que eu vou falar um pouquinho sobre estudos forçando a vida a partir da sopa primordial. A gente vai ver que até hoje não conseguiram reconstruir uma célula. Então essa é uma discussão super atual. Temos o William Paley com a teologia natural. Richard Dawkins fala do relógio do ouro cego tentando responder o William Paley. Aí tem Deus não está morto tentando responder essas coisas. Tem Richard Dawkins, um Deus no delírio, que é um ateu. Tem Michel Behe tentando responder a isso. Tem William Lane Craig também respondendo a isso. Então é uma discussão muito grande a respeito disso. Mas que nós temos bons argumentos para defender a existência de Deus, nós temos. E que fala do ajuste, que fala que esse Deus ele criou a natureza, nós temos as evidências. Então é muito importante a gente focar nisso, porque a gente vai falar do criacionismo, a gente tem que saber que faz sentido a existência de um Deus, faz sentido existir um Deus que criou toda a natureza. Então os vídeos sugeridos são ajuste preciso do universo, argumento cosmológico de Kalam e argumento moral. São alguns argumentos da existência do universo. São vídeos bem curtinhos e que vão te ajudar nesse conteúdo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal daqui do YouTube, segue lá no Instagram e se forem discutir, discutam de maneira respeitosa. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!